Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo aqui em nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre alimentação adequada na quarentena. Você está se alimentando corretamente? Já ouviu falar em compulsão alimentar? E para responder estas questões e outras, nós convidamos a doutora Leilane Calisto, que vai falar com a gente diretamente de Salvador, na Bahia. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Leandro. Tudo ótimo. Doutora Leilane, é possível se alimentar adequadamente em plena crise sanitária? É possível sim. Por mais desafiador que seja para muitas pessoas, é possível. A gente sabe que esse momento que o mundo está passando e mudou a rotina de muitas pessoas, né? As pessoas estão num estado emocional mais vulnerável, mais ansiosos, mas é possível sim. Você fala em desafios. Quais são eles exatamente, doutor? O que a gente poderia pensar sobre os desafios? Olha só, a mudança de rotina, eu acho que é o primeiro de tudo, né? A grande maioria das pessoas nesse novo cenário precisaram mudar a sua rotina, os pais estão com os filhos dentro de casa, então mudou o horário, os horários de uma forma geral, mudou a hora que as pessoas costumam dormir. Então, toda essa rotina, se adaptar a essa nova rotina é algo extremamente também desafiador, né? Mas não só isso. A ansiedade faz com que as pessoas também visitem mais vezes a geladeira, né? Visitem mais vezes o armário, a despensa, porque estão mais tempo dentro de casa, ficam mais ansiosos e tudo mais. Então, isso também é algo que acaba sendo também desafiador. Além de todo o estilo de vida que muda, né? O sono muda, então, a depender da qualidade desse sono, a pessoa vai acordar com um nível de estresse maior, então isso também faz com que desencadeie mais processos de compulsão ou de se alimentar inadequadamente. Tudo isso são desafios. E se a gente pensasse nesse momento, então, na alimentação adequada, quais seriam os alimentos que a doutora, então, sugere para a gente? Alimentos. Olha, quando a gente fala de alimentação adequada, alimentação saudável, eu gosto muito de partir da premissa da comida de verdade. Eu acho que é a base de tudo, sabe? É a gente comer o alimento na forma mais natural possível. É aquela história do desempacotar menos e descascar mais. Então, essa é o básico, né? Agora, claro que existem especificidades de acordo com determinadas pessoas, de acordo com determinadas necessidades. Mas, por exemplo, para controle de compulsão, para não desencadear processos de ansiedade, existem alimentos que podem trazer esse benefício. Mas só em comer comida de verdade, só em ficar mais atento aos sinais naturais do corpo, de fome e saciedade, só em entender se o corpo realmente está comendo porque ele sente fome ou se ele está comendo, está pedindo comida porque é um desejo, é uma compulsão, é um tédio, é uma ansiedade que está levando a esse pedido, eu acho que isso já é fundamental, já faz toda a diferença para a gente comer adequadamente. No momento, a palavra é imunidade, na verdade. Como que a gente mantém a Verdade. imunidade com tantas tensões cercando a gente diariamente? Olha só, a primeira coisa que eu costumo sempre falar é que a imunidade ela é composta por uma série de fatores. Tem muitas coisas que contribuem para que a gente tenha uma imunidade adequada e muito além da alimentação, inclusive. Então, por melhor que esteja a alimentação, se a gente não dorme adequadamente, se a gente não se hidrata adequadamente, se a gente não está com um estado emocional equilibrado, quando eu falo em equilibrado, é em gerenciar esse estresse, sabe? De poder fazer alguma coisa que seja válvula de escape nesse momento de ansiedade. Se a gente não tem todos esses elementos aí associados a uma alimentação mais saudável, fica muito difícil a gente se alimentar adequadamente. Mas se eu, falando daqui da minha área, que é nutrição, é,
Comer alimentos na sua forma natural, comer alimentos mais frescos, proporcionam uma ingestão melhor e maior de vitaminas e minerais, que são fundamentais para construir aí essa imunidade adequada, né, essa boa imunidade. Mas é algo que requer, não é uma coisa assim que a gente vai conseguir ter uma imunidade boa da noite para o dia, né? É algo que é construído. Uma outra questão é a saúde intestinal. Então, o consumo adequado de fibras, o consumo regular de alimentos que têm uma função probiótica, que vão ajudar a compor melhor a flora intestinal, tudo isso compõe, tudo isso contribui para a imunidade. A doutora também citou compulsão alimentar e eu também questionei isso na abertura do programa, né? O que é Sim. exatamente a compulsão alimentar, doutora? Compulsão alimentar, ela é caracterizada. Existe a compulsão alimentar diagnosticada, inclusive é um diagnóstico que não é dado por nutricionista, né? Então, tem todo um diagnóstico associado entre psicólogo, psiquiatra e tudo mais. E é uma doença de base emocional, de base psicológica. Por mais que o nutricionista seja fundamental no tratamento, a compulsão alimentar ela é caracterizada por descontrole alimentar, geralmente motivado por algum gatilho emocional, em que muitas vezes o indivíduo ele perde total noção da quantidade que está comendo, do quanto está comendo. E uma característica também muito típica da compulsão alimentar é que o indivíduo não seleciona muito o que vai comer. Então a gente fala muito, é muito comum ouvir falar em compulsão por doce, mas geralmente o compulsivo de verdade ele é compulsivo por uma comida que ele goste. Pode ser doce, pode ser o feijão congelado que está ali na geladeira. Ele tem a necessidade de comer até muitas vezes ultrapassar o limite. E ele vem seguido do arrependimento, muitas vezes associado a outros transtornos alimentares, como bulimia, anorexia. E a compulsão também ela pode trazer a obesidade e a obesidade pode trazer aí outras sequências de doenças, não é isso? Sim, com certeza. A compulsão pode levar justamente esse controle, esse descontrole no consumo alimentar, vai gerar uma grande ingesta calórica e isso pode gerar obesidade. E obesidade, primeiramente, é um estado inflamatório, eu costumo dizer assim, que desencadeia uma série de outros processos metabólicos ruins. Então, tem uma série de problemas de saúde, como hipertensão, diabetes, o próprio estado pré-diabético, muitas vezes, não precisa necessariamente chegar a diabetes, mas aí esse estado inflamatório propicia o desenvolvimento de mais gordura na região visceral, o que pode gerar esteatose hepática, que num grau mais avançado pode gerar um problema irreversível, que é a cirrose, e o próprio estado inflamatório, ele sobrecarrega o nosso sistema imunológico. Né? O número do que a gente chama de citocinas pró-inflamatórias do nosso corpo faz com que a gente fique muito mais vulnerável, inclusive, a infecções, contrair vírus e tudo mais. Doutora, e para os nossos telespectadores que estão assistindo, quais são os sinais que eles precisam se atentar em questão ainda da compulsão? Olha, os sinais de que o paciente está compulsivo, um deles, né, como eu já citei, é o descontrole, perceber que existe um descontrole. É muito comum ouvir dos pacientes um relato assim de comecei a comer, um belo momento me dei conta de que tinha comido um pote inteiro de sorvete e cheguei a questionar quem tinha comido aquele pote de sorvete, sabe? Porque a pessoa não se dá conta de que está comendo aquilo tudo. E aí quando acorda, já comeu, né? Já comeu muito mais do que imaginava ser capaz de comer. Então, esse é um dos sinais, né? Mas acima de tudo, é importante avaliar e ficar sempre atento a como é que anda o estado emocional. Se você tem percebido que costuma ter a necessidade de compensar seus vazios emocionais, sua ansiedade, sua tristeza, ou qualquer que seja o desequilíbrio emocional na comida, isso já pode ser algo para a gente começar a ficar atento. Não necessariamente é uma compulsão, isso, mas é o primeiro sinal.
Uma pergunta que geralmente as pessoas fazem é: comer rápido pode ser um problema também? Sim, com certeza. Inclusive tem tudo a ver, né? A gente está falando de compulsão, comer rápido tem tudo a ver com compulsão e tem tudo a ver com ansiedade. É muito comum que as pessoas ansiosas comam mais rápido. E prejudica porque, primeiro, quanto mais rápido a gente come, mais demora para o nosso cérebro entender que nós estamos nos alimentando. Então, essa mensagem de saciedade, ela é passada tardiamente, então a gente sente a necessidade de comer mais e mais. Quando a gente come mais devagar, a gente se sacia também mais rápido, com menos comida. E como especialista, qual é a mensagem positiva que a doutora poderia passar agora para os nossos telespectadores? Com relação a esse período, eu acredito assim que esse período de pandemia foi um período extremamente desafiador e ainda está sendo para todos nós. Por mais que aos poucos a gente esteja retomando a nossa vida para o novo normal. E a mensagem positiva que eu deixo é que a gente saiba ressignificar todo esse momento que a gente está vivendo. Eu acredito que para muita gente, e não tenho a menor dúvida de que é um momento de muita dor e muita tristeza, mas é também uma oportunidade que a gente está tendo para ver a vida por um outro olhar, para voltar o olhar também para si, para o autocuidado, né? Talvez muita gente que não tinha tempo e está mais tempo dentro de casa, está podendo também voltar essa atenção para si e para o cuidado integral, diga-se de passagem, porque a gente precisa cuidar sim da alimentação, mas é muito importante que a gente cuide do todo, cuidar da mente, cuidar do espírito, então que a gente saiba aproveitar todo esse período também para se olhar. Doutora, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e participar do nosso programa. Eu que agradeço, Leandro, foi um prazer falar desse tema que eu tanto gosto e tanto abordo, e é isso, muito obrigada. Até a próxima, doutora, muito obrigado você. E agora nós vamos para o intervalo e na sequência nós vamos falar sobre direito do consumidor com compras efetuadas pela internet. Até já! Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas em interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você.
A pandemia chegou e nos tirou o que há de mais valioso. Aos poucos estamos perdendo nosso movimento, buscando forças junto aos nossos pacientes para resistir à crise, procurando novas formas de superar desafios, preenchendo nossos vazios com persistência e esperança. Mas não podemos fazer isso sem a sua ajuda. É a sua doação que move a ACD, pois só chegamos longe quando você está por perto. Não importa a distância que nos separe, se a solidariedade pode nos unir. Mesmo distantes, precisamos nos mover juntos. Você que já nos ajuda, não deixe de doar. Você que ainda não doa, comece a nos ajudar. Porque sem você, não existe a ACD. Doe agora. Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo. Interaja com as nossas redes sociais e acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo. Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais. www.tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. E já estamos de volta e agora nós vamos falar sobre direito do consumidor com compras efetuadas online. E para isso, nós convidamos o Dr. Fabrício Bolzan. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Leandro. Tudo bem? É um prazer falar com vocês. Obrigado por aceitar o nosso convite. E para começar a entrevista, doutor, o que o Código de Defesa do Consumidor diz a respeito das compras efetuadas online? Então, Leandro, o Código de Defesa do Consumidor completou no último dia 11 de setembro 30 anos de existência. Então, há 30 anos atrás, o comércio online não tinha o impacto que tem hoje no mercado de consumo. Por isso, expressamente, nós não encontramos nada a respeito da internet. Mas o Código de Defesa do Consumidor se aplica às compras feitas pela internet? Sim, principalmente o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que fala do direito do arrependimento em 7 dias nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial, como feitas pelo telefone, feitas a domicílio, e também incluímos aí, em exemplo de compras feitas fora do estabelecimento comercial, as compras realizadas pela internet. Isso tudo se aplica também, doutor, com as compras efetuadas fora do país, por exemplo? Entendo que sim. Se é uma situação que tem fornecedor, que tem uma filial aqui no Brasil, eu entendo que sim. Ah, não tem filial, Fabrício, mas tem o provedor, né, da onde foi realizada aquela compra, aonde estava hospedado o produto ou o serviço a ser contratado. E entendemos que também o provedor é responsável por esse tipo de contratação. Então, existem sites que hospedam, intermediam contratações pela internet. Em nossa concepção, eles também são considerados aí fornecedores e respondem por eventuais prejuízos causados aos consumidores. E sobre a política de troca, o que a gente precisa saber sobre esse assunto? Quando nós falamos em desistência imotivada nas compras realizadas fora da internet, o produto não precisa ter qualquer vício, não precisa ter qualquer defeito. É simplesmente um prazo de reflexão de 7 dias que o código dá para o consumidor para evitar as compras realizadas por impulso. Agora, se for uma contratação que, ainda que não tenha a intenção de se arrepender, mas é um produto que veio com vício ou veio com algum defeito, o Código de Defesa do Consumidor também protege esse tipo de relação e admite a troca do produto
ou por outro equivalente, sem o vício ou defeito, podendo até ter o dinheiro de volta, monetariamente atualizado, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Em resumo, a troca pode ser feita diante de um vício ou de um defeito, mas o consumidor, nas compras online, pode se arrepender sem motivo nenhum, desde que o faça dentro deste prazo de 7 dias. Quando o doutor fala em vício, o que quer dizer exatamente? O vício, ele é diferente tecnicamente do defeito. Popularmente, quando a gente compra uma TV, coloca na tomada e ela não liga, popularmente a gente fala que ela veio com defeito. Mas tecnicamente, no âmbito jurídico, essa TV veio com um vício, porque o vício é a inadequação para os fins a que se destina o produto. Se nós compramos uma TV, é para ligar essa TV, assistir o nosso programa preferido. Então, esse é o vício. Tecnicamente falando, Leandro e amigos, o defeito envolve o acidente de consumo. Seria o exemplo de colocar a TV na tomada e ela explodir no rosto do consumidor. Aí nós estaríamos diante de um defeito. Quando a empresa cobra taxas sobre agendamento de dia e horário para entrega dos produtos, como que o consumidor pode proceder nesse caso? Olha, em nossa concepção, isso não é possível cobrar do consumidor. Faz parte do ônus do negócio. Se o fornecedor ele ofere os cômodos, os lucros, ele deve arcar também com os incômodos, como, no caso, agendar a data colocada ao consumidor, da melhor forma de entregar para esse consumidor o produto contratado. Porém, se existir a informação ostensiva e adequada, que em caso de marcação de horário, nos termos do desejo do consumidor, tem um valor a mais a ser cobrado, desde que tenha essa informação ostensiva e adequada, nós não entendemos como uma prática abusiva na relação de consumo, não. Mas o consumidor tem que ser avisado, eles têm que estar cientes dessa cobrança a mais. Nesse momento, a gente sabe que os golpes com as compras e as vendas sendo oferecidas pela internet aumentaram. Com a sua experiência, doutor, quais seriam as dicas importantes para que os consumidores fiquem mais espertos ao comprar? Antes de tudo, pesquisar o site que pretende contratar. Então, nós temos, por exemplo, no Procon de São Paulo, uma lista anual dos maus fornecedores, né, dos sites mais reclamados, vamos chamar assim. E também nós temos sites de pesquisas, como o Reclame Aqui, em que você coloca lá o nome do fornecedor e tem uma ideia se existem reclamações ou não contra este fornecedor. Uma outra dica é simplesmente acompanhar o andamento da compra na internet. Muitas vezes o preço anunciado de início é um valor atrativo, mas no momento do fechamento da compra, esse valor aumenta. Então, isso é muito complicado. Qual que é a nossa sugestão? Fazer com que o consumidor faça o print do início da oferta, porque se der algum erro lá no final e o valor for cobrado a maior, o consumidor tem direito a restituir aquilo que pagou acima do valor ofertado, porque o código prevê, Leonardo e amigos, o princípio da vinculação da oferta. Ofertou, vinculou. Se ofertou o produto por R$100 e no momento do fechamento da compra saiu um débito no cartão de R$150, se o consumidor precavido printou a tela da oferta em que estava R$100, ele tem direito de reaver aquilo que ele pagou em excesso. E para garantir os direitos, doutor, o consumidor precisa guardar a nota fiscal? Sim, fundamental para comprovar que aquele produto foi adquirido de um determinado site, de um determinado fornecedor. Isso é muito importante. Infelizmente, tem fornecedor que não manda nota fiscal, mas o recibo, ainda que simples, produzido na internet de forma caseira pelo fornecedor, já vale perante uma ação judicial como meio de prova de que aquele produto foi adquirido de um determinado site, de um determinado fornecedor. E qual seria o momento exato, então, doutor, para que o consumidor procure um advogado? Conforme dito, além do Procon e desses sites de reclamação, que muitas vezes
possuem aí uma eficácia de resolver o problema sem a existência de uma ação judicial, se tentou de tudo naquilo que chamamos na via extrajudicial, aí é importante a contratação de um advogado para entrar com uma ação judicial. Também é importante ver o advogado como um aliado nessa tentativa de resolução extrajudicial. Nós já resolvemos problemas no escritório com uma mera notificação extrajudicial, ou seja, notificamos o fornecedor das falhas cometidas por ele, dos prejuízos causados ao consumidor e demos uma última possibilidade de composição amigável, sob pena de, não dando certo essa composição, buscar as vias judiciais e as penalidades cabíveis. O doutor também publicou um livro exatamente sobre esse assunto, não foi, doutor? Isso, nosso livro, Direito do Consumidor Esquematizado, está nesse ano 2020, já na 8ª edição, pela editora Saraiva, e nós abordamos todos os pontos do Código de Defesa do Consumidor, trazendo muitos casos concretos, muitos julgados, em especial do Superior Tribunal de Justiça, porque, infelizmente, Leandro, no Brasil, compensa ser mau fornecedor, porque é uma minoria que busca os seus direitos na via judicial. Muitas vezes, os que buscam os seus direitos demoram anos para ver uma reparação de danos. Ainda assim, esse valor de indenização, quando vem depois de anos, muitas vezes vem num valor tão irrisório que compensa ser mau fornecedor no país. Por isso que nós temos que utilizar veículos de comunicação como o de vocês para divulgar os direitos do consumidor e para que possamos fazer valer os nossos direitos. Porque se todo mundo começar a fazer valer o seu direito, buscar uma ação judicial, reparação de danos digna, pode ser que o fornecedor um dia tenha medo de violar o Código de Defesa do Consumidor, medo de causar prejuízos ao consumidor e comece aí a andar na linha seguindo a nossa lei de 11 de setembro de 1990, a Lei 8.071, o Código de Defesa do Consumidor. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por participar do nosso programa e até a próxima. Obrigado, até a próxima. E agora, nós vamos conhecer uma iniciativa muito bacana, que é a Música na Varanda. Se você está nos ouvindo, sinta-se convidado agora a dar um pulinho na sua janela, na sua sacada. Quebra! Muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo sábado, às 15 horas, aqui na TV Com e às 15h30 na TV Com Brasil. Até lá, tchau!